nós não temos uma cultura de liberdade é importante, ponto. E não é só liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma ponta de um iceberg, de um guarda-chuva de liberdades que nós também não temos. E aí você cria, por exemplo, uma lógica que existe hoje de censura privada dentro do país, que é do cancelamento. Esse é André Marcília, professor de Direito Constitucional e o primeiro advogado dos chamados inquéritos das fake news. Quanto mais modernas as sociedades, mais as constituições se tornaram abstratas. Elas passaram a depender mais da interpretação criativa, vamos dizer assim, dos juízes. E esse é o ponto. Em meio a controvérsias sobre o judiciário brasileiro, o Epoch Times o recebeu para entrevista. Então, diante disso, o Pacto Federativo, a Constituição de 88, fracassou na sua avaliação? Fracassou, sem dúvida alguma. Doutor, primeiro de tudo, sempre uma alegria conversar com o senhor. Fazia tempo que eu queria que a gente tivesse a oportunidade de sentar e conversar mais a fundo a respeito da trajetória que o senhor trilhou e como isso também está, de certa forma, relacionado com o que o direito brasileiro se tornou hoje em dia, com a situação da Suprema Corte. Então eu queria que você nos levasse para aquele momento para falar a respeito dos inquéritos e falasse para a gente como foi o início da sua jornada com o Supremo Tribunal Federal e com os inquéritos como primeiro advogado. Olha, bom, primeiro agradeço o convite, prazer estar aqui contigo, Marcos. E eu sempre tive o STF como um lugar de última instância, né? Então, assim, eu sempre lidei com o STF como o lugar em que sempre que havia algum caso de censura, a gente mirava no STF para resolver o caso de censura, né? Então, ali em 2019, a chave muda, porque o STF passa a ser como se uma primeira instância fosse e passa a ser o promotor da censura, não mais aquele para quem a gente destinava a tentativa de solução. Isso era muito novo e chocante. Eu até me lembro perfeitamente quando aconteceu o caso que acho que mais me projetou, porque eu fui o primeiro advogado desses inquéritos das fake news, né, com o caso da revista Cruzoé, a censura, a revista Cruzoé com a capa do amigo de meu pai, que era uma delação do Marcelo Odebrecht, que mencionava o Toffoli enquanto AGU ainda. E foi censurada a revista por isso. Supostamente seria uma fake news e não era fake news. Realmente existia a delação e depois se comprovou e aí a revista voltou a poder ser publicada, mas continuou dentro dos inquéritos. Até hoje. Tanto a revista quanto o seu publisher, o Mário Sabino, que nem está mais na revista, já saiu da revista, mas continua nos inquéritos. O mundo gira, menos o mundo dos inquéritos. E eu me lembro perfeitamente que quando isso aconteceu, eu, conversando com o Mário, disse, olha, fique tranquilo porque a gente não está tendo acesso aos autos, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas tem uma súmula aqui, número 14, vinculante do STF, que diz que é obrigação que nós tenhamos todos acesso. As partes, os advogados devem e podem ter acesso aos autos. Então, fique tranquilo que tem uma súmula do STF. Então, mal sabia eu que o próprio STF descumpriria uma súmula dele mesmo. Então, esse estado de loucura institucional e caos jurídico completo, eu jamais imaginei que queria vivenciar e jamais imaginei que isso em algum momento ia ser apoiado por parte da sociedade, ou por parte da advocacia, sobretudo, e porque inicialmente até a imprensa mesmo se voltou contra a censura da Cruzoé, e hoje eu vejo parte da imprensa apoiando também tudo isso que aconteceu, simplesmente porque é oportuno, simplesmente porque está atingindo aqueles de que se desgosta e coisas assim. Isso eu jamais imaginei. E jamais imaginei que veria os jovens, como eu vejo hoje, inclusive, normalizando e insensíveis à censura. Isso foi e permanecerá ainda muito tempo chocante para mim. Mas você falou de uma questão chocante, mas ao longo do desdobrar desse processo, porque agora são 6 anos e meio, leva a gente meio que através das etapas de como é que foi a sua percepção em termos de estágios. Primeiro, com a abertura dos inquéritos, e quais você acha que foram os pontos principais onde você vê que houve uma erosão daquilo que você consideraria uma normalidade no direito? Olha, Marcos, eu acho que a erosão começou bem antes, né? Ali é que nem furúnculo, sabe? Quando sai o carnegão,
é porque o furúnculo já está amadurecido, né? Então, acho que a erosão já vinha de muito. E quando a Lava Jato começou a chegar muito próximo do poder, quando houve, sobretudo, uma percepção de que o judiciário seria alcançado pela lava-toga, como um desdobramento da Lava Jato, quando ali nós já percebíamos que a erosão no direito estava começando, que o judiciário estava se movimentando, se estruturando para fazer algo do gênero. Então, isso hoje, claro, olhando para trás, né? Na época talvez a gente não percebesse, mas fazendo um retrospecto de hoje, eles já estavam se estruturando há muito tempo para isso, né? Para a possibilidade que fizessem isso. E de que recebesse até apoio de parte, como eu falei, da advocacia, da imprensa, etc., que também eram contra aquilo que estava acontecendo na Lava Jato. Então, tudo se estruturou nesse sentido. Em relação às fases, eu vejo que o que talvez, né, eu acho que tudo isso estava mais ou menos no script, né? Tudo que aconteceu e vem acontecendo estava no script. Talvez o que eles não esperassem é que eles tivessem tanta dificuldade para controlar um elemento que é importante nesse jogo, que são as redes sociais, porque as redes sociais se tornaram uma moeda política muito relevante a partir do momento que passaram a eleger a direita, sobretudo uma direita bolsonarista, contra a qual, sem dúvida alguma, há um receio dessa estrutura de poder. Eu enxergo que parte desse ataque institucional, né? Não à instituição, mas um ataque institucional à Constituição, vem de uma tentativa de desestruturar aquilo que a gente chama de bolsonarismo. E isso eles talvez esperassem que acontecesse mais cedo, que fosse uma guerra mais rápida, de tiro curto, vamos dizer assim. Isso não aconteceu. E aí você começa a entrar em fases muito mal ajambradas, né? Então, coisas que deveriam ser resolvidas por eles rapidamente passam a se esticar. E isso me parece ser imprevisível. O que eu percebo muito, e eu até tenho dito isso, é que existe hoje uma espécie de STF sanfoneiro. Eu tenho chamado dessa maneira. Sanfoneiro no seguinte sentido, é como um fole de sanfona, eles abrem e fecham a censura, o regime, a liberdade de expressão, a possibilidade de expressar, de acordo com a proximidade das eleições, né? Então, as eleições vêm chegando, a preocupação aumenta. E por quê? Porque faz parte desse jogo você ter, sem dúvida alguma, um Senado sob controle, um Congresso sob controle, um Executivo que, no mínimo, não seja hostil e assim por diante. Então, o STF começa a se preocupar muito com as eleições. E aí o fole da sanfona fica bem estreito, né? A censura, etc. E aí passam as eleições, eles se tranquilizam um pouco e vão abrindo, né? Então, esse abre e fecha eterno. Mas talvez a gente esteja se alongando muito nisso por isso, porque eles não conseguiram resolver o que eles queriam resolver tão rapidamente. Doutor, nesse sentido, uma das questões que acho que vem à tona nos dois pontos que você trazia agora, tanto a questão das eleições quanto a questão de que já haveria um preparo, de que haveria uma erosão gradual da forma como se relaciona o direito com o brasileiro. Uma das questões que eu queria perguntar para o senhor é que ministros da Suprema Corte já falaram anteriormente de questão de o século do judiciário, né? Uma tese de que o século XIX era onde os parlamentos eram mais determinantes, né? A questão do desenvolvimento da democracia americana, o parlamento inglês, onde a House of Commons se tornava mais relevante que a House of Lords, depois do século XX, o século do executivo, com governo, seja no Ocidente ou no Oriente, né? As ditaduras comunistas, ou o governo americano que também expandiu a autoridade do executivo para atuar e para gerir a Guerra Fria, e agora essa questão até nos Estados Unidos, o Judicial Review, né? Tudo cai na Suprema Corte, tudo cai para revisão, e desse seu século do judiciário. E constantemente se fala de uma questão que não é só erosão da instituição, mas mudança de sistema, né? Até o semipresidencialismo, que foi citado antes por ministros da Suprema Corte, e esse tipo de questão. E uma das perguntas que eu faço é, na sua análise, por quê?
não só no Brasil, mas no mundo todo, tem tido mais e mais protagonismo da questão do judiciário. Seja em questão eleitoral, onde isso se torna mais talvez manifesto, mas em termos gerais, mais e mais o Executivo e o Legislativo acabam na Suprema Corte, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Olha, eu gosto muito de uma explicação para isso, que quem dá é o Ronald Dworkin, que é um constitucionalista norte-americano e inclusive de esquerda. E ele diz o seguinte, e eu concordo com ele, ele fala assim, as sociedades se tornaram muito complexas, as sociedades modernas, então as constituições, quanto mais modernas as sociedades, mais as constituições se tornaram abstratas, né? Então, você pega as constituições, vamos lá para trás, a Constituição de Hammurabi e tal, era, se você se você roubar uma saca de feijão, vou cortar o teu braço, né? Bom, mas e se eu roubar uma saca de arroz, né? Então, e se eu não tiver o braço, né? E é o braço direito ou esquerdo? Então, quer dizer, aquela sociedade permitia que, porque não era tão complexa, que as questões fossem tão concretas, né? A solução fosse concreta, a previsão dos crimes fosse concreta. Tem esse negócio do o Código de Italião, né, que é o olho por olho, dente por dente. Código de Italião, exatamente. Tinha toda essa inclusive nessa de Hammurabi e outras mais, era a ideia de fez pagou, né? Pagou com o próprio corpo, inclusive penas corporais, etc. Que também as sociedades modernas foram excluindo, mais ou menos, né? Pelo menos excluindo oficialmente. Nas sociedades mais complexas, as leis precisam ser abstratas, porque e se o cara roubou a saca de arroz, eu paro tudo e não tenho... Como é que eu faço? E ao se tornarem mais complexas e mais abstratas, elas passaram a depender mais da interpretação criativa, vamos dizer assim, dos juízes. E esse é o ponto. Aí chega na possibilidade, então, de que os juízes interpretem tudo a qualquer hora, para qualquer coisa. E isso não é necessariamente um problema, porque, vamos lá, na época em que nós tivemos o século do executivo, não necessariamente você teve ditaduras em todos os países, né? Então, aí vai o respeito institucional que o poder que está sendo o holofote do século tem em relação ao restante do país, né? Não é porque você tem poder que você precisa exercê-lo de forma excessiva ou abusiva. Então, se nós estamos diante, e eu acho que sim, diante do século do judiciário por conta dessa razão, não é por isso que o judiciário precisa querer mandar mais do que todos em qualquer coisa a toda hora. Mas no Brasil isso foi usado. Então, essa questão do século ser do judiciário, eu acho, é um meio, né? É um elemento desse bolo. Ele não é o bolo inteiro. Ele foi veículo, instrumento para a gente chegar aqui no Brasil numa politização completa do judiciário, que é algo que você não tem nos outros países. Você mencionou os Estados Unidos, você claramente percebe lá que há uma cultura de contenção, mesmo que os juízes avancem, uma cultura de contenção que sempre, a toda hora, segura um pouco esse desejo, às vezes, dos juízes. Mesmo dentro da Suprema Corte. Você tem uma Suprema Corte que é mais para a direita, mais para a esquerda, dependendo do momento histórico, mas eles não pervertem a primeira emenda em razão disso, né? Ou eles não pervertem os precedentes que eles têm em razão disso. E eles não colocam esse seu desejo ideológico ou a sua visão ideológica acima das instituições, né? É que nem jornalista, né? O jornalista esportivo tem essa de eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou Curitiba, eu sou não sei o quê. Mas você não precisa analisar o mundo a partir do que você é, do time que você torce. Então, isso é uma perversão que você faz, né? Não dá para exigir que o cara não tenha um time de futebol, mas dá para exigir que ele saiba que a hora de analisar o jogo, ele precisa ser profissional. E aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de respeito à instituição. Então, isso sim ajuda a perversão que aqui nós temos em outros países, como os Estados Unidos, a gente vê isso muito menor. Doutor, essa questão até, na sua análise, isso tem a ver com o Brasil talvez ser um país mais subdesenvolvido, tem a ver com questão de cultura, de patrimonialismo, com o que isso tem a ver no sentido de que agora
mais uma indicação para o STF, deve ser o Jorge Messias. Então, antes disso era Flávio Dino, que era ministro da Justiça, e o Zanin, que era advogado do Lula no caso. E é uma coisa que, aí, pode gostar, pode não gostar, mas a questão é que fica com um tom de patrimonialismo, de tomar a coisa pública para si. Então, por quê? Acho que essa é a pergunta. Essa questão do patrimonialismo eu acho que é decisiva. Eu vejo como decisiva. Só para explicar para o público também, a questão do patrimonialismo é o que é definido por Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Fauro, alguns outros sociólogos, como uma confusão entre a máquina pública e o privado. Então, você chegar ali e meio que tomar para si próprio. Então, não é que aquilo lá é uma posição para a qual você está eleito para servir, é um negócio que agora é parte do seu portfólio de investimento, é uma coisa sua ali. Né? E que resume bem no ditado que diz, o que é de todo mundo não é de ninguém. Né? Então, a coisa pública é aquilo que não é de ninguém, então eu posso tomar para mim. Né? Achado não é roubado. Né? A gente pode resumir isso de várias formas. Outro dia eu vi uma reportagem que passou, enfim, no YouTube, etc. E eu me lembro que era um cara que achou uma mala de dinheiro e devolveu. Aí o Lula, era a época do outro governo Lula, alguém chamou, provavelmente foi o Lula, alguém chamou para dar uma medalha para o cara, uma coisa assim, e ele foi conhecer o presidente. E o Lula disse, pô, sério que você não devolveu? Pô, você devia ter ficado ali, em público. Quer dizer, é uma questão que não há nenhum constrangimento de pessoas que estão representando o país, né? E não é só o Lula. Tem isso que é icônico, o presidente falar isso. Mas você vê a toda hora as pessoas agindo dessa maneira pô, como eu falei, né, nesses ditados, achado não é roubado, ou mesmo quando as pessoas olham para o país, o país está uma porcaria, eu vou embora. Ninguém chega e fala assim, o país está uma porcaria, eu vou resolver. É sempre uma coisa de se o barco furar, eu pulo. Né? Me lembro também do Lula, logo que o Lula entrou no primeiro governo, ele colocou uma estrela do PT vermelha no jardim. Isso foi icônico também à época, confundindo o partido, né, a bandeira do partido, com um lugar que era público. Então, essa ideia de governo e Estado também é muito confusa sempre. Né? O governo é o provisório, o Estado é o que fica. A gente teve agora recentemente uma demonstração muito clara disso quando o Itamaraty saiu fazendo nota para o Moraes, quando o Moraes foi alvo de notas do departamento norte-americano e etc., por conta das violações a direitos humanos havidas aqui por ele, e o Itamaraty, que é um órgão de Estado, agindo em favor de uma pessoa que está dentro de uma instituição. Então, quer dizer, essas confusões entre pessoas, autoridades, governo, Estado, isso acontece a todo momento. E isso sim é problemático, porque faz com que nós aqui passamos a interpretar, por exemplo, dentro do STF, que você criticar autoridades é ataque, e ataque a autoridades é ataque ao Estado. Né? Então, essa confusão nos levou a esse imbróglio, sem dúvida alguma. Temos ministros, já que a gente entrou agora na questão do STF, como o ministro Barroso, que chegou a dizer que era necessário recivilizar o povo. Né? Quer dizer, você se sentir dentro da sua cabeça confortável para verbalizar que você acha que todos precisam se recivilizar para se adaptarem a você, ao que você acha que é o certo, só porque você está ocupando um cargo de poder, mostra bem como isso tudo foi pervertido. Você não imagina, em um país de democracia sólida ou instituições fortes, alguém chegando e falando assim, ó, seguinte, tudo isso aqui está errado, eu é que estou certo, precisamos mudar tudo isso aqui, precisamos recivilizar esse negócio. Não existe. Não existe. Então, esses atos, esse voluntarismo de quem ocupa o poder é muito comum aqui e acontece, seja pelo patrimonialismo que a gente mencionou, mas também pelas instituições se permitirem isso, serem fracas. E aí eu não sei o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha. As instituições são fracas porque eles agem assim porque as instituições são fracas. Mas, sem dúvida alguma, isso é o combo que nos traz ao momento em que nós estamos. Doutor, uma pergunta que eu queria fazer, isso é uma coisa que eu também venho... E desculpa, não, você mencionou esse negócio da nomeação de ministros, isso também é bastante... revela muito como a gente age com isso, né? Não só a nomeação. Né? O Lula falou que não ia nomear amigo, né? Eu não nomeio amigos. Foi uma entrevista, acho que para a BBC, uma coisa assim. E ele falou, não, mas o Zanin é seu amigo. Eu falei, não, meu advogado.
Então, quer dizer, não importa, né? Não importa se é amigo ou se é advogado, está no universo do particular, é isso que as pessoas não percebem. Ou percebem e acham que a gente aqui não percebe. Então isso é muito sério, muito grave e passa, né? A gente vai deixar isso ninguém liga, as coisas vão passando e a gente vai absorvendo. A loucura de amanhã nos faz esquecer a de hoje. E esse é um outro grande problema nosso. Uma das questões que se fala, acho que até uma premissa de filosofia do direito, é que existe uma espécie de equilíbrio entre segurança e liberdade. Né? Existe uma espécie de troca que tem que ser cedida de direitos para ter liberdade. A formação do Estado, né? Você abre parte dos seus direitos naturais para o Estado para poder ter alguma segurança, proteção de inimigos externos, fronteiras definidas, por aí vai. Mas a essa altura, aí, com 35 a 36 anos, agora com a Constituição de 88, estou falando aqui o cálculo, vai dar o quê? Bom, mas ponto é... com a Constituição de 88, chega um ponto onde existe um debate grande quanto à restrição de liberdade, mas, ao mesmo tempo, quando se fala de segurança, é uma coisa que parece... Até falando de segurança pública, né? Estão falando de 26 milhões no outro dia, depois vi outra reportagem que era 28 milhões de brasileiros que viviam sob o jugo do crime organizado, com até sedição do território nacional, né? Em termos de territórios que não são mais controlados pelo Estado, mas por facções criminosas armadas. Então, diante disso, o Pacto Federativo, a Constituição de 88, fracassou na sua avaliação? Fracassou, sem dúvida alguma. Fracassou. E vai ser muito difícil a gente não repactuar a federação se nós não assumirmos que fracassou. Né? Muita coisa fracassou. Fracassou por tudo isso que a gente está falando. Você falou de liberdades. Fracassou porque nós não sabemos o que é liberdade. Eu estava outro dia num debate, uma palestra, não me lembro, mas surgiu esse assunto de liberdade, e eu fiz essa pergunta, eu falei assim, tá, mas o que é liberdade? E aí a conversa acabou, porque nós discutimos que precisamos de liberdade, tá, mas o que é liberdade? As pessoas não sabem. Então como é que você defende um valor se você não sabe o que é? Esse é um problema muito sério, porque nós também, dentro de um país muito autoritário a todo tempo, não é de hoje, né? Como eu falei, a erosão não começou agora, é um furúnculo, né, que o Carnegão sai, e essa situação nos coloca diante de um país que nos possibilitou, por muito pouco tempo, saborear liberdades, né? É muito pouco comum que nós tenhamos momentos de liberdade ou de exercício de liberdades dentro desse país. Tanto que sempre que alguém fala em liberdade, sempre faz um porém. Nunca ninguém chega e fala, ó, liberdade é importante. Se você perguntar para alguém, liberdade é importante, pode ter certeza, pode ser a pessoa de direita, de esquerda, de centro, de ponta cabeça, a pessoa vai virar para você e falar assim, liberdade é importante. Mas, e aí vem o mais, e aí vem é importante ter responsabilidade, a pessoa precisa justificar, ela precisa dar uma desculpa para dizer que liberdade é importante. Nós não temos uma cultura de liberdade é importante, ponto. E não é só liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma ponta de um iceberg, de um guarda-chuva de liberdades que nós também não temos no país. Portar armas, por exemplo, né? Por exemplo, liberdades individuais como portar arma, ou como, por exemplo, seu filho estudar em casa, ou, por exemplo, a liberdade econômica, que é a livre iniciativa, que a todo momento é coibida. Então, você vê, por exemplo, pessoas que se dizem liberais dizendo, ah, não, mas tem que taxar isso aqui ou taxar aquilo ali para o Estado controlar o vício das pessoas e não sei o quê. Pô, mas peraí, então se você acha que o Estado tem que controlar o seu vício, será que você entende qual é o conceito de liberdade? E aí são assuntos espinhosos, aí você começa a perceber que você tem políticos, às vezes de direita, fazendo leis contra a liberdade. Eu me lembro outro dia de ver uma lei que era isso, no intervalo da escola, o aluno não pode ouvir tal música. Não é na escola, não é dentro da sala de aula, é no intervalo, o cara no menino no fone dele, não pode ouvir tal música. Se ouvir tal música, ele vai ser sancionado. Mas é uma liberdade individual, ele pode ouvir o que ele quiser. E como é que você depois, se você permite que haja um controle sobre o que ele ouve, na privacidade dele, como é que depois essa mesma
lógica vai ser aplicada, por exemplo, à possibilidade de que haja intervalos bíblicos, que aí a direita vai defender. Então, há uma dificuldade de percepção do que são liberdades. E isso, óbvio, que impede que você as defenda de forma coerente. Então, há algo muito hesitante também na defesa das liberdades dentro do país, e isso mostra que não só o pacto fracassou, mas fracassou também a nossa discussão sobre o pacto. Fracassou também a forma como a gente exerce o pacto. Então, se falou a questão da nomeação de ministro. Bom, em tese, essa fórmula não é um absurdo. O presidente nomeia, vem o Senado e faz uma sabatina, e a gente vê se aquela pessoa está apta ou não. Quer dizer, um poder freando o outro. Só que aí a pessoa é nomeada com uma notável ignorância jurídica e não notável saber, né? E de alguma coisa, e algo totalmente pessoalizado. Fora a reputação ilibada, que é outra exigência da Constituição, que isso daí eu nem discuto, porque não tem mesmo em maior parte dos nomeados. Mas ainda tem a sabatina, e por que a sabatina então não freia? Não freia porque a sabatina não vale nada. As pessoas são aprovadas na sabatina antes de começar a sabatina. Aí é um problema do Senado. E aí você olha e fala, mas por que o Senado age assim? Bom, parte é porque tem medo do STF, aí é um outro problema, porque tem medo do foro privilegiado, que também se perverteu. Parte porque nós temos senadores que não mereciam estar ali. Não sabem o que estão fazendo ali, não entendem a importância de um lugar que chama Casa Alta. Baixaria danada aquilo, o negócio de chamar de Casa Alta. Então, assim, esse é um problema. A gente tem um problema no pacto, no fracasso dele, na discussão sobre esse fracasso. Também, enfim, se você discutir que a Constituição fracassou, talvez se chame de antidemocrático. E você tem um problema também na ignorância mesmo de alguns players, de alguns atores, de entender o que é a liberdade, o que é o liberalismo, o que é a direita, o que é coisas assim. Você se diz tudo isso, mas você não sabe o que é isso. Doutor, claro que um trabalho sobre isso seria uma análise por si só aí extensa o suficiente para escrever um livro ou mais, mas 35, 36, 37 anos da Constituição de 88 agora. Estamos ruim de conta, né? Não, 88 a 2025 agora é 37 anos, não é 37 isso? Anos. 37 Fez então. agora. 37 anos. Mas, comparativamente, a Constituição americana é de 1789, né? Então, e perdurou. E claro que existe uma série de fatores para que isso aconteça. Mas por que é uma questão que é tão duradoura? É uma questão de que as elites lá foram mais bem preparadas ao tentar elaborar aquilo, é uma questão da extensão do documento, é uma questão até da fé, né, com os direitos naturais, com Deus como fiador dos direitos. O que é na sua avaliação, pelo menos para a gente tentar pincelar esse debate? Porque, não sei, assim, me parece que não haveria um único constituinte em 88 com a capacidade de dialogar com a tradição do direito ocidental como tinham os pais fundadores americanos. Eu não acho que é uma questão ideológica apenas. Se você pegar a Constituição de 88, é uma Constituição de esquerda, feita pela esquerda e hoje defendida pela direita. Então, aí você já vê como não é exatamente isso. Então, hoje a esquerda ela é aquela que alimenta a ideia de que você pode mudar a Constituição da esquerda, e a direita é aquela que quer que a Constituição de esquerda se mantenha como tal. Esse é um problema que me parece essencialmente cultural, né? Cultural. O que existe... Veja, não sou um especialista em direito dos Estados Unidos, etc., direito constitucional norte-americano, mas o que eu vejo, né, do que eu conheço e leio, é o seguinte: você tem ali um respeito imenso pela tradição, pelas raízes, pelos pais fundadores, por quem colocou aquilo para rodar, você olha para trás e tem orgulho da sua história e assim por diante. Até a música temática do Trump, que também era a música temática do Ronald Reagan, né, que é aquela do God Bless the USA, que eu não vou esquecer os homens que morreram para me dar esse direito, se eu precisasse eu me levantava de volta por eles, etc. Pois é. Então, você tem uma construção histórica de um país e isso vai influenciar na forma como você olha para a Constituição, que a Constituição é um elemento desse lugar, desse país. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, outro dia eu fui no Museu do Ipiranga, que quando eu era pequeno, você ia lá, entrava e no Museu do Ipiranga tinha espadas
e casacões e não sei o quê, e fotos. Era um museu rico, com armas, não tem mais nada disso. Fui no museu do Ipiranga, parece o museu da Casa Brasileira, tinha um liquidificador e móveis, não sei o quê, um negócio horroroso. Mas por quê? Porque eu não posso mais contar a história que nós tivemos. Porque a história é vista hoje por uma parte de esquerda, uma visão woke, né, como a gente diz, a nossa história é vista como uma história de opressão. Então, pronto, a história precisa passar a ser contada a partir do índio. O índio é que é o herói, mas não é o herói também do que nós hoje temos, como você pega em José de Alencar, né? Ceci, Peri, o Guarani. Não é esse herói, é um herói que foi massacrado por nós que estamos aqui. Então, nós somos resultado do pior. Como é que a gente vai contar essa história? É isso que eles pregam, né? Essa história que eles enxergam como a nossa. Então, aí você entra no Museu do Ipiranga, não tem história. Não tem história. Aparece lá um bandeirante, não sei o que, num quadro, e tem 5 totens explicando para você que aquele cara é um horroroso. Entenda como isso é ruim, assim. Entenda como isso é ruim. Doutor, mas isso é muito interessante porque culturalmente, quando a gente fala, quando coloca essas coisas até na perspectiva marxista de luta de classes, então é o oprimido contra o opressor, isso acaba gerando a perspectiva mais assustadora de que, porque qual que é a última consequência de traduzir a luta de classes por direito? É o direito penal do inimigo, é você passar a segregar por classe as pessoas e dar a elas diferentes tratamentos jurídicos por conta disso. Eu não sei se está precisa a minha avaliação na tua análise. Exato. Tem um professor italiano que ele fala, fugiu agora o nome do livro, mas é ótimo, ele começa dizendo a vítima é o herói do nosso século. Né? A vítima é o herói do nosso século. É uma ótima frase que explica muito disso tudo. Então, o herói não é mais aquele que conquista, é aquele que foi oprimido pelos que conquistam. Né? O conquistador, ele é um desgraçado que acabou com o universo. Como é que eu conto a história do português, do italiano, ou mesmo do nordestino que veio aqui para São Paulo, por exemplo, e construiu, ou foi e assim por diante? Como é que eu construo essa história? Se essa é uma história ruim, eu não posso contar. Então, a história da nossa Constituição também eu não posso contar, a história dos direitos eu também não posso contar, e aí, então, se eu não posso contar e não existe história, vem sempre alguém que fala, bom, como a história não existe, e eu tenho poder, eu sou um ministro, por exemplo, do STF, eu tenho poder, a história é o que eu quero. A história é o que eu acho que devia ser. E ainda, quando você tem uma sociedade com valores que privilegiam o vitimismo, por exemplo, se você é premiado por estar numa posição de vítima, isso essencialmente cria mais e mais grupos sociais fracos, fragmentados, que vão aceitar isso de bate-pronto, né? Lógico. Que vão aceitar a imposição de bate-pronto. Lógico. Isso fica muito claro, inclusive eu defendo a ideia de que, enfim, esse vitimismo, essa ódio ao vitimismo, ela gera uma classe curiosa de minorias opressoras, né? Que é isso, porque se você é uma minoria que precisa ser acolhida pelo poder, bom, então no momento em que isso ocorre, você passa a oprimir as outras que não foram acolhidas, porque você não vai conseguir resolver o problema, sempre vai ter uma minoria nova surgindo, né? Eu me lembro, teve uma decisão do ministro Flávio Dino, há algum tempo atrás, que um livro falava sobre, não lembro exatamente o que, mas enfim, foi entendido como um ataque aos homossexuais, porque tinha isso, aquilo dentro do livro, ele mandou recolher todos os livros. E, salvo engano, mandou até queimar os livros depois de recolhidos. Era uma coisa bem simbólica, assim, dessa democracia pujante na balada que eles acreditam que estão promovendo. E à época, eu me recordo que uma discussão que eu fiz foi a seguinte, os homossexuais estavam ali retratados, então tem que recolher o livro. Mas e se fosse, por exemplo, morador de rua? Né? Será que o ministro ia ter a mesma postura? E se fosse uma minoria, portanto, que ninguém liga? Porque tem diversas minorias que ninguém percebe, inclusive que são minorias, porque estão invisíveis. Né? E aí, se fossem essas minorias, será que teria essa mesma postura? Não, certamente não. Então, obviamente, aquela minoria está numa posição de poder em relação a outras minorias. Aí você cria minorias opressoras, que são aquelas que estão abarcadas ou ao lado do poder. E aí você cria, por exemplo, uma lógica que existe hoje de censura privada dentro do país, que é do cancelamento.
O cancelamento nada mais é do que isso. Você tem ali alguém dizendo você fez algo que não deveria contra tais minorias. E essas pessoas que estão dizendo isso se sentem no lugar de minorias também. Minorias protegidas. E aí vai atacar quem atacou a minoria. E aí, quer dizer, é uma guerra. Uma guerra que, obviamente, se torna incoerente porque sempre... se não fosse incoerente, resolvia. É que é o problema da fome. Né? Eu combato a fome há 100 anos. Bom, então você não combate a fome, porque senão você teria acabado com a fome. Então, se eu vou sempre privilegiar minorias, ou isso se resolve em 5 anos, ou eu estou criando minorias que vão oprimir outras minorias. E seja como for, você a todo momento está passando por cima da Constituição, que diz para que todos sejam tratados de forma igual. Então, essa visão faz com que essas pessoas falem assim, não, mas a Constituição não merece o respeito. Aí vem aquilo que a gente está falando. Não merece o respeito porque eu não olho para a história com respeito, porque eu não olho para o meu país com respeito, porque eu acho que o meu país é a história do opressor, a vítima, portanto, é melhor do que aqueles que conquistaram. E aí a Constituição nessa história se torna só um empecilho que os juízes precisam afastar para fazer aquilo que eles acham que é o certo. E, doutor, mas uma das questões, porque eu acho que é um diagnóstico abrangente agora, que a gente consegue chegar, que passa tanto pela questão da forma, do texto, da cultura, da erosão até da cidadania, né, com cidadãos com uma posição mais e mais diminuta, né, perante os próprios direitos. E acho que é uma dúvida que é frequente, não é nem o que pode ser feito, mas em termos de uma pergunta de a erosão do direito brasileiro, ela é irreversível? A minha vontade é de te dizer que sim, né? Mas seria um desastre em termos de crença no mundo, né? Porque, Marcos, olha só, o que a gente está construindo aqui é algo que é muito pior do que em qualquer outro lugar do mundo onde exista censura. Então, outro dia até estava vendo uma palestra de um professor europeu, e ele falando sobre o problema mais ou menos disso, essa censura por conta do universo woke, etc. Mas eles lá não têm um problema. E eu ouvindo aquilo e achava, poxa, mas que é meio Nutella essa preocupação dele. Né? Mas por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma questão que é a censura estatal e a censura privada, que vamos dizer, uma censura vinda desse universo woke. A gente tem todas as censuras aqui no Brasil. E tem ainda, como eu mencionei, o patrimonialismo e um desconhecimento do que são liberdades, um desconhecimento histórico. Então, não tem como dar certo. Tem tudo para dar errado. Como é que a gente... Mas para não nos desesperarmos nesse momento e olharmos com algum tipo de esperança para o futuro, e para o futuro que eu digo para as próximas gerações, eu creio que a gente precise mirar na questão cultural e não na questão estrutural. A solução do Brasil não está e não estará no Estado, né? Colocar mais senador, vamos colocar mais deputado que pense assim, que pense assim, mas que pense como? Aí você não sabe como ele pensa. Como eu falei, você sentar e perguntar, você sabe o que é liberdade? A pessoa não sabe. Você perguntar numa sabatina para um ministro, o que é liberdade? Então, é complicado. Não é pondo gente no Estado que a gente vai resolver. A minha perspectiva de solução para isso é formativa. Pode parecer um clichê, e não é formativa botando gente dentro da universidade, porque as universidades também estão totalmente consumadas... Não é formativa na forma de você pegar um diploma, é formativa no sentido do conhecimento real, né? Do conhecimento real. Do conhecimento real dentro de um universo alternativo de conhecimento. Então, assim, a solução é nós criarmos mecanismos de fazer com que os jovens tenham acesso a um outro tipo de cultura constitucional, jurídica, etc., fora da universidade, sei lá onde. E aí entram talvez essas questões mesmo, como a importância das redes sociais, a importância de cursos alternativos, a importância de uma ampliação de veículos midiáticos, de nós sairmos do establishment, do mainstream, e proporcionarmos aos que vêm uma alternativa de conhecimento que eu, na minha geração, não tive. Tive que buscar depois
E acho que hoje as pessoas talvez tenham mais condições de fazer isso sozinhas do que a minha geração teve. Mas essa me parece ser a única possibilidade de solução. As pessoas entenderem que o mundo é mais do que a elas é oferecido, para, num segundo momento, aí sim reestruturar o Estado. E, doutor, para a gente encerrar, porque aqui no Epoch Times a gente se especializa muito em cobertura internacional. E é interessante porque ao longo do debate a gente pontuou que isso não é uma coisa que passa só pelo Brasil, apesar de a gente ter dado essa ênfase. Mas existem desafios globais quando se fala não só de liberdade de expressão, mas de outras liberdades e de erosão do direito. Agora, quando a gente volta para o início desse segundo mandato do Donald Trump, em fevereiro, o J.D. Vance, que era o vice-presidente, foi para a Conferência de Segurança de Munique, e ele falava como... agora a questão não é como a gente vai se defender juntos de uma ameaça da China, da Rússia, o que quer que seja, falou para os aliados europeus, mas que antes de pensar em como a gente vai se defender, a gente tem que pensar no que a gente está se defendendo. E meio que cobrava os aliados dos Estados Unidos que se distanciassem de pautas identitárias, restaurassem liberdade de expressão nas redes, citou casos de censura na Inglaterra, na Alemanha, e meio que falou, olha, vocês têm que parar de executar esse tipo de policiamento ideológico sobre os próprios cidadãos, vocês têm que reduzir restrições à liberdade. Aqui nós formamos essa aliança para defender liberdades diante da ditadura comunista no século XX, e se a gente não está defendendo isso, aí o debate de como se defender não importa, a gente tem que pensar no que a gente está se defendendo. Então, dando esse prólogo para perguntar para o senhor no sentido de... o que vai acontecer ao longo dos próximos anos em termos de esse governo americano, a reversão talvez de certas políticas de censura na Europa, desse debate global. A gente está num ponto de inflexão quanto a liberdades no mundo. Esse é um debate onde o que acontece agora vai definir se a gente vai estar diante de um mundo mais restritivo ou mais cidadão no futuro? Olha, eu acho que o Trump e o governo dele têm sido importantes por diversos fatores. Um deles é essa reestruturação na organização das instituições no mundo. Essa vontade de alterar algo que parecia imutável. Mas, sinceramente, o que eu acho mais importante é a questão cultural. O que o Trump tem feito é expor para nós que nós temos, sim, hoje em dia, instituições que bebem do marxismo. Nós temos, sim, hoje, o comunismo como uma realidade, né, dentro dos países. Algo que a gente tratava como um mito. Ah, não, se chegar e falar assim, aqui fulano é comunista, não era piada. Não, mas o comunismo acabou. E... Você estava até com um negócio macartista, o Red Scare. Assim. Exatamente, exatamente. Era meio uma coisa ridicularizada, né? E o Trump está mostrando, expondo, né? Tirando as máscaras e mostrando que sim, nós temos países totalmente marxistas, nós temos, e aí a gente consegue olhar para o Brasil, por exemplo, e enxergar, nós temos hoje, é óbvio, um STF marxista. E tudo isso que a gente está dizendo aqui, uma imensa parte do problema é por isso, se não toda, né? Porque essa ideia do woke, do vitimismo, não sei o que e tal. E uma questão que até, desculpa interromper o senhor, mas no sentido de, não é um negócio que você tem que rotular lá uma foice e um martelo para vir disso, mas se você começa a ver quem os políticos estudaram, quem as elites políticas estudaram, linguagem marxista, e quem os professores deles estudaram para ensinar isso para eles, linguagem marxista, e os professores anteriores, os professores dos professores. É uma linguagem marxista que gradualmente permeia as elites intelectuais e políticas dos países por quê? Meio século, um século? Claro, você é hoje, veja só, você é marxista sem perceber. A sua leitura foi marxista, seus professores foram marxistas, você acha que você é. Eu estou sendo. Não, você está sendo marxista, só que não está percebendo, né? Então, o acesso a outras fontes de informação, ou o dedo do Trump apontando hoje para muita gente e dizendo, você é marxista, você é comunista, isso não é exatamente os nossos valores aqui dentro dos Estados Unidos, os nossos valores são outros. Então, esse separar, esse riscar o chão com uma linha, expõe culturalmente como as nossas instituições estão entregues ao marxismo. Não é apenas o governo de esquerda que existe aqui dentro do Brasil. A gente tem uma STF de esquerda, a gente tem universidades, todas elas de esquerda, você tem uma mídia de esquerda, e as pessoas têm tirado a máscara.
diante desse dedo apontado. Esse me parece ser o grande feito, talvez um feito sutil que ele nem perceba exatamente o que está fazendo. Não sei se isso é uma estratégia, porque a estratégia dele é muito mais de confronto, de enfrentamento real, né? Mas isso vem junto, essa questão cultural das pessoas falando, nossa, mas eu nem tinha... Porque tem muito isso no Brasil. A pessoa chega e fala assim, eu não sou de esquerda, eu sou uma pessoa que nem ligo para isso. Aí você vai ver de esquerda. Né? Ela só não está percebendo que ela é de esquerda, ela acha que ser de esquerda é o normal. Né? Isso é comum no Brasil. Se a pessoa chega e fala assim, eu tenho uma visão que é assim, assado, muito mais à direita, aí a pessoa aponta e fala, você é ideológico. Agora, se a pessoa tem uma visão de esquerda, não, você é normal. A pessoa de esquerda que não é vista como ideológica, é vista como normal. Por isso, porque nós apagamos os rastros de que todo o estudo e professores, etc., daquela pessoa foram de esquerda. Todos os lugares por onde ela passou, os amigos dela, e a pessoa convive com aquilo, acha que só existe isso. Então, se de esquerda é ser. Só que não é isso. Esse tipo de exposição é muito importante, por quê? Porque a pessoa começa a olhar e fala, bom, peraí, então se eu sou de esquerda e não estava vendo, talvez eu não queira ser. É até uma movimentação interessante que aconteceu nos Estados Unidos, porque os próprios esquerdistas americanos, porque o partido de esquerda americano, o Partido Democrata, foi um partido altamente anticomunista, né? O Kennedy, que talvez o presidente mais anticomunista da história americana, era um democrata. E é uma movimentação interessante nos últimos anos, porque a gente viu algumas pessoas da esquerda americana saindo do Partido Democrata e virando até ministros do Trump, né? A diretora de inteligência nacional, a Tulsi Gabbard, o ministro da Saúde, Robert Kennedy, que falaram, olha, eu sou de esquerda, mas o Partido Democrata não é mais um partido de uma esquerda democrata, né? É um partido que está pegando um viés marxista do qual eu quero me distanciar, né? Exatamente. E isso vai acontecendo aqui no Brasil também. Não só essa migração, vamos dizer assim, mas também, bom, o pessoal olha e fala, bom, se é tudo de esquerda, então precisamos construir outras coisas, alternativas para haver o equilíbrio. E aí você constrói essa possibilidade que a gente estava falando de um conhecimento alternativo, etc., para futuramente uma reestruturação do Estado, ou pelo menos um equilíbrio na estrutura do Estado. Não é simplesmente vamos promover, precisamos mudar e o Estado precisa ser todo de direita. Não é isso, mas precisa haver um equilíbrio de forças. Não dá para a gente continuar no Brasil chamando quem faz política de esquerda de democrata e chamando quem faz política de direita de criminoso. Porque é isso que tem acontecido. Nós criminalizamos a política dentro do país a partir disso. Né? Quem não é de esquerda tem uma visão política criminosa e aí isso tudo influencia no direito, óbvio, porque se eu estou tornando ilícito um pensamento do outro. Então, isso me parece que o Trump expôs a nu. E isso tem ajudado muito aqui no Brasil a uma percepção, tanto de quem é de esquerda, opa, eu sou de esquerda, a pessoa se descobre e às vezes zarpa, como também a pessoa que é de direita fala, bom, se tudo é de esquerda eu preciso construir. Então, canais aqui de conhecimento e pontes, etc., para que a minha visão, que não é essa, possa se estruturar e estar mesmo dentro de uma Suprema Corte, equilibrar poderes e assim por diante. Doutor, muito obrigado. Obrigado, prazer. No jornalismo, independência não é um luxo, é uma necessidade. É ela que garante que a notícia sirva ao leitor e não a interesses externos. No Epoch Times, construímos um modelo onde o apoio direto dos nossos leitores financia o nosso trabalho. E isso nos liberta para investigar sem medo, produzir documentários de alto impacto e oferecer a clareza que você procura. O resultado é um acervo único na Epoch TV, com análises que vão além do óbvio, e a publicação de obras como o livro que inspirou um movimento que já levou mais de 450 milhões de chineses a renunciar juramentos ao Partido Comunista. Nessa Black Week, queremos fortalecer ainda mais essa relação. Preparamos nossa melhor condição do ano para você se juntar a nós, apoiar essa missão e ter acesso irrestrito a todo esse conhecimento. Clique em Saiba Mais para entrar no grupo da Black Week e conhecer a proposta completa.